Boa noite. Boa noite a todo mundo que nos ouve do canal da Adpergs. Primeiramente dizer que é uma honra estar aqui com todo mundo. Fiquei muito feliz com esse convite de fazer essa live hoje, especialmente pelo outro convidado que nós teremos, que é o Dr. Bruno Miragem, professor doutor da URGS, grande especialista em direito do consumidor, advogado, que hoje vai falar com a gente sobre a vocação da Defensoria Pública para a tutela dos direitos massificados. Enquanto o professor não entra, vou aproveitar aqui para fazer um pequeno merchan do trabalho que eu faço com educação em direitos. Pelo Instagram, @dicas do defensor, todos vocês ficam aqui convidados a seguir. Eu tenho tentado passar algumas dicas jurídicas para leigos, né? Então, quem não segue, por favor, siga, que eu vou ficar bem feliz a ajudar a divulgar esse trabalho. O professor já vai entrar, deixa eu localizar ele aqui. Opa! Vamos ver. Olá! Tudo bom, Felipe? Tudo bem, Bruno? Bem-vindo aqui ao nosso espaço da Adpergs. Você é nosso convidado de honra aqui na Casa Defensorial. Maravilha, um prazer. Prazer estar aí. Prazer é meu. Querido, vou pedir para que você coloque o seu telefone na posição vertical. As lives são feitas na posição vertical, isso. Vamos ver aqui. Precisa girar 180. Não, tem que girar 180 agora. Ah, peraí, mas é que problema, vamos ver como é que vai ficar o fonezinho aqui. Ah, o fone é um problema. Bom, vou segurando aqui, não tem problema. Tá. Maravilha. Tudo bem? Tudo bem, coisa boa. Maravilha. Finalmente aqui estamos nesse mês de maio, que é o mês da Defensoria Pública, tendo a chance de falar sobre um tema importante, que é o tema de uma das vocações mais distintivas da Defensoria enquanto instituição de Estado. Quando teve essa ideia de fazer essa live pela Adpergs, né, eu estava pensando assim, olha, o que dá para falar sobre a Defensoria que não que seja inovador, mas que seja distintivo num quadro em que muitas vezes o trabalho da Defensoria não é entendido, tanto naquilo que ele tem que fazer, quanto naquilo que ele é vocacionado a fazer. E aí, professor Bruno, vou me permitir não falar o professor em nome da informalidade. É evidente. Mas então, Bruno, achei que seria muito interessante ouvir de você tuas considerações e teus estudos sobre por que a Defensoria Pública tem seu lugar de ser como uma instituição vocacionada à tutela dos direitos massificados, explicar por que isso é eficiente, né? Por que essa instituição tem incentivos para fazer isso de forma melhor, ou pelo menos mais acurada do que outras instituições. E acho que seria bom e bastante interessante também pensar no âmbito das novas tecnologias e das novas formas de resolução de conflitos, se e como a Defensoria Pública tem a entregar para essa missão. Eu falo especificamente sobre sistemas de incentivos que atuam sobre a Defensoria Pública e se esses incentivos eles ajudam ou atrapalham na resolução de conflitos, tanto os conflitos estritamente massificados, quanto também os conflitos em geral, né? Então, vamos começar? Maravilha. Na verdade, em primeiro lugar, cumprimentar a FESDEP, a Adpergs, aí pela iniciativa dessas lives, né? Eu acho que esse momento que todos nós estamos vivendo, né? Da pandemia, das restrições, de circulação e tudo mais, a gente acabou descobrindo algumas coisas novas. Uma delas, justamente, é esse uso das redes de uma forma positiva, né? As redes que tinham, até as redes sociais, muito criticadas em muitos aspectos, né?
se revelam hoje um grande instrumento de aproximação das pessoas, de troca de ideias, né, que é aquele espírito até mais romântico inicial que se realiza. E especialmente com a Defensoria, que é uma instituição não só aqui do Rio Grande do Sul, mas todo o Brasil, uma instituição com a qual eu tenho uma profunda identidade e uma profunda amizade e reconhecimento mesmo pelo trabalho da Defensoria, né? Eu costumo dizer, a Defensoria, nós lá atrás, ainda no início dos anos 2000, né, aqui do Rio Grande do Sul também, o pessoal do Rio de Janeiro muito ativo, o pessoal do Maranhão, eu me recordo, de São Paulo, que começou depois, né? Mas havia toda uma luta justamente, e que nós, desde o primeiro momento, nos somamos, que era justamente pelo reconhecimento formal da legitimação ativa da Defensoria para a proposição, à época, da ação civil pública e, consequentemente, para ser um dos legitimados à tutela coletiva de direitos do Código de Defesa do Consumidor. E já desde aquele tempo se fazia justamente essa discussão e se buscava justamente esse fundamento não apenas de legitimidade jurídico, formal, né, legitimidade legal, mas justamente um juízo de mérito, mesmo uma defesa de mérito dessa legitimação, e que tem a ver com a vocação da Defensoria Pública, né? Eu costumo dizer que nós temos que olhar o direito brasileiro, nós, especialmente os estudiosos do direito, gostam muito sempre de olhar para o mundo, né? A gente gosta, eu particularmente sou professor de direito comparado, então gosto de olhar os sistemas jurídicos no mundo todo, quais são as semelhanças com o direito brasileiro, quais são as diferenças, mas quando a gente faz esse olhar, nunca pode perder a noção daquilo que é característica da nossa experiência, né? O que faz do Brasil, Brasil? Seja os aspectos positivos, seja as nossas mazelas. E uma das nossas mazelas, justamente, é o fato de nós termos no Brasil, né, aquilo que muitos vão chamar de uma subcidadania, né? Outros autores, até consagrados, muito respeitados, usam, não na expressão pejorativa, numa expressão muito, até certa medida, elogiosa, da ralé brasileira, né? Mas que é o subcidadão. Isso eu falo do Gessé Souza, que é um grande sociólogo conhecido, né? Que são aqueles subcidadãos. Quer dizer, nós temos no Brasil, em primeiro lugar, além da pobreza, que nós conhecemos, né, nós temos também uma vulnerabilidade informacional muito forte. Quer dizer, nós temos 30% dos brasileiros são analfabetos ou analfabetos funcionais. Na sociedade da informação, você dizer isso, é muita gente. Né? Você tem a pobreza no sentido econômico, mas você tem uma vulnerabilidade cultural, se a gente pode dizer assim. Né? E em relação a estes, né, que são os que não têm voz, né, a Defensoria tem um papel fundamental. Né? Tanto é verdade que houve todo um trabalho científico, doutrinário, acadêmico e político, no mais alto grau da expressão, né, no sentido, inclusive, de reconstruir a noção que inicialmente se trabalhava muito, né, na legislação tradicionalíssima de hipossuficiência para a noção de vulnerabilidade, né, trazer aquela noção inicial de hipossuficiência para a vulnerabilidade, muito inspirada no direito consumidor, para justamente reconhecer a Defensoria como a voz dos vulneráveis. E os vulneráveis, na experiência brasileira, né, e aí entra exatamente no ponto que você trouxe, os vulneráveis na experiência brasileira, a eficiência da sua tutela é a tutela coletiva. Né? E por que é a tutela coletiva? Justamente porque na tutela individual, vale para o consumidor, vale em outras demandas que são típicas também da atuação da Defensoria, querendo ou não, né, aqueles que têm melhores condições para buscar um advogado, para buscar a representação dos seus interesses, têm um ganho. Né, em relação na tutela individual, tem, digamos, uma vantagem comparativa, né, em relação a quem não tem esse direito, ou que não tem essa condição, que busca a Defensoria, né, mas busca sempre num segundo momento, né, busca muitas vezes quando é acionado, nem sempre quando precisa acionar, né, nem sempre quando precisa prevenir lesões, né, mas já sofreu a lesão. Né.
E a tutela coletiva, ela tem essa vocação justamente de eficiência do provimento jurisdicional. Né? Então essa é uma vocação importante que nós, no direito brasileiro, não soubemos ainda aproveitar. E aí não falo em relação à defensoria em específico, mas falo em relação à tutela coletiva como conceito. Né? Nós construímos um sistema legal, né, e teórico extremamente interessante, extremamente forte. Se a gente for ler a lei brasileira, você, de certa maneira, se encanta com a lei brasileira no sentido da construção que ela faz da tutela coletiva, com a eficácia da coisa julgada, com a legitimação expansiva, né, com a tutela específica da obrigação, quer dizer, com uma série de elementos que você, lendo a lei, você diz, pô, isso aqui funciona, tem que funcionar, e é um instrumento altamente eficiente para a tutela de interesses coletivos, ou massificados, né, como você colocou. Na realidade, nós sabemos que há alguns percalços, alguns obstáculos. Né? O próprio Poder Judiciário não dá à tutela coletiva aquele reconhecimento que ela deveria ter. Né? E mesmo os legitimados ativos para a tutela coletiva, talvez até cansados de uma certa resistência em relação aos seus instrumentos, acabaram ao longo do tempo sofrendo uma certa fadiga na sua utilização. Não que não haja hoje, né, os legitimados tradicionais, o Ministério Público, as associações, que foi uma grande aposta da Lei da Ação Civil Pública e do Código de Defesa do Consumidor, mas que tem ainda hoje no Brasil uma força limitada. Né, são poucas as associações, para o tamanho do Brasil, né, para nossas dimensões, são poucas as associações que de fato tem força para legitimação, para exercer essa legitimação ativa, né? E surge esse novo ator, né, que é a defensoria. E surge esse novo ator, em primeiro lugar, com vontade de fazer, que é importante dizer, né? Ali em 2007, quando se vai à lei que consagra a legitimação ativa, com vontade de atuar, né? Com uma especialização técnica, né, com uma expertise que surge também do seu processo de recrutamento ao longo do ano 2000, a partir dos 2000, mas até antes disso, né, de recrutamento de pessoas vocacionadas, né, e acaba a defensoria ocupando um protagonismo em muitas situações. E aí observe, não é nem as instituições porque são novas ou antigas, por exemplo, talvez eu não estou certo disso, mas quase certo. Né, talvez a defensoria mais antiga do Brasil, talvez seja do Rio de Janeiro, se não é a mais antiga, Janeiro, sim. É uma das mais tradicionais e com um papel extraordinário, né, estruturada, de vanguarda, né, em relação mesmo posicionada, né, e atuando muito fortemente. E as novas também, quer dizer, aquelas que foram se estruturando ao longo do tempo também, né, com uma vocação importante, o que tem de um lado. Como é que você explica isso? Porque são novas, vêm com mais entusiasmo? Talvez sim, mas também essa ideia da proteção dos vulneráveis. Quer dizer, a tutela de massa no Brasil, obrigatoriamente, é a tutela dos vulneráveis. Porque massa no Brasil são os vulneráveis. Quer dizer, você tem uma pequena elite, né, no Brasil, e de resto você tem, pela diferença social, né, que nós temos no Brasil, a tutela de massa é uma tutela dos vulneráveis e, portanto, se identifica muito com a própria figura institucional, a posição institucional da Defensoria Pública. Assim, de forma comparativa ao MP e aos outros colegitimados, então, você acha que a Defensoria ela tem uma posição privilegiada do ponto de vista de capilaridade, do ponto de vista de representatividade e do ponto de vista de eficiência na perseguição da reparação ao interesse violado? O que o senhor pensa sobre isso? Eu acho que a primeira grande vantagem da Defensoria é ter a possibilidade de um conhecimento mais próximo da realidade da vida, da realidade destas lesões massificadas a direito. Né? Quer dizer, a Defensoria, eu costumo dizer o seguinte, a Defensoria tem balcão. Tem balcão. Serviço público que tem balcão conhece a realidade da vida. Serviço público que não tem balcão, né, acaba recebendo uma informação indireta, uma informação mediatizada,
né? Por mais esforço que os seus agentes tenham, qualidade, né? Mas essa pulsação da realidade da vida é uma característica do serviço público. Tem balcão. A Defensoria tem balcão, no Direito do Consumidor os PROCONs têm balcão. Sabe? Quando você tem balcão, você vê a realidade da vida. E isso faz uma diferença extraordinária no entusiasmo, indiscutivelmente, mas também no conhecimento da realidade. Porque uma coisa é você dizer de ouvir falar, outra coisa é você fazer, escrever a petição, defender perante o juízo uma realidade que está ali na tua frente, que você conhece a pessoa, ela tem nome, tem endereço, tem CPF, como eu digo, né? Isso faz toda a diferença. Uma coisa que é boa de apontar é que hoje, na Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, nós temos um mecanismo informatizado de que quando várias ações se repetem e os defensores indicam ali um potencial individual, e ali eles indicam um potencial transindividual, isso pode ser mapeado pelos núcleos, como forma de ver se tem algo ali se repetindo de forma que mereça uma atuação coletiva. E é interessante ver também, eu acho que isso é bom, que hoje nós temos também mecanismos privados de catalisação de reclamações, como, por exemplo, o Reclame Aqui, em relação aos quais os órgãos públicos podem se conveniar para também ter acesso a essa base de problema, para também ver esse mapa de temperatura, de onde está dando mais rolo. Hoje, nós ainda não temos esse convênio com o Reclame Aqui, por exemplo. Mas a mesma lógica a gente consegue no consumidor.gov, que não é privado, é da Senacom, mas como órgão de monitoramento, a Defensoria consegue também mapear isso. Mas eu não tenho dúvida de que assim, em que pese esses mecanismos existirem também para os outros órgãos, eu acho que na Defensoria isso é feito com mais consciência de que ali tem um consumidor de carne e osso. E eu falo isso por uma experiência curiosa de vida que eu tive, que foi o seguinte: eu fui por 2 anos estagiário do MP, na tutela coletiva do consumidor. E eu não vi um consumidor de carne e osso em todos esses anos que eu estive lá. A ideia de estar atuando para uma coletividade abstrata era algo que me deixava um pouco seco em relação ao que eu estava fazendo. Era interessante, era imprescindível, tinha algumas atuações muito decisivas, mas ao mesmo tempo faltava ali aquele feedback humano que a Defensoria tem o dia inteiro. Então, estando na Defensoria, a gente consegue ver mais ou menos por onde a banda toca em relação às razões ocultas, ou pelo menos não expostas, que as pessoas têm para querer as coisas de um jeito ou de outro, né? Eu acho que esse seria o vetor da representatividade. Acho que a Defensoria dialoga melhor com esse público, entende melhor esse público, tem menos vieses para fazer uma tutela direcionada a esse público do que talvez outras instituições. Não sei. O que o professor acha? Verdade. Eu acho que sim. Na verdade, o fato de você... São 2 aspectos que você trouxe muito bem. 3 aspectos. O primeiro é esse final, justamente o fato de você combinar, né, a tutela individual e a tutela coletiva, indiscutivelmente dá elementos concretos, vicissitudes, às vezes, peculiaridades, características, e sem falar da vida mesmo, né, por trás dos processos, mas a capacidade de você ter a sensibilidade de verificar todos os aspectos da realidade envolvidos, não apenas aqueles aspectos, digamos, homogêneos ou comuns a todas as situações, mas as distinções, né? Isso me parece uma característica. E você tocou em outros 2 pontos importantes. A questão dos núcleos que você citou já é uma estratégia de organização. Eu acabei, por N razões, inclusive por colaborar em alguns momentos com os núcleos da Defensoria, essa perspectiva de especialização, né, que é uma perspectiva do direito, né? Eu sempre lembro a última entrevista, talvez, do maior jurista brasileiro de todos os tempos, foi Pontes de Miranda,
Ele deu uma entrevista que foi televisionada, que está até hoje disponível. Antigamente estava só no Museu Pontes de Miranda, Memorial, lá em Maceió. Hoje, se eu não estou enganado, está no próprio YouTube, aí para o pessoal ver. E pergunta para o Pontes de Miranda qual é o conselho que ele daria para os novos estudantes de Direito, isso no final dos anos 70. E ele diz mais ou menos o seguinte: olha, não sejam como eu, né, que quis estudar todo o direito, sejam especialistas. Né? A ideia curioso isso sobre ele, porque ele estudava até física, ele dialogava Sim, com Einstein. O Pontes de Miranda, para quem não sabe, ele era um cara assim, completamente fora da curva, né? Ele era matemático, físico e, de quebra, jurista, né? Escreveu profundamente sobre direito privado, sobre direito público. Quando morreu, estava escrevendo sobre direito penal, tinha tratado sobre habeas corpus, e, além de tudo, era um grande poeta e marceneiro, sabia? Marceneiro, Ele fazia móveis medievais, medievais, que estão lá estavam no Museu do Supremo Tribunal Federal, lá no Memorial, no segundo andar, em cima do plenário. Hoje não sei se continuam lá, a minha informação é de muitos anos. Então, é uma figura extraordinária. E aí ele disse o seguinte: olha, especialização. Por quê? Porque o mundo hoje é um mundo de muita informação. Então, como é que toda atividade, especialização do trabalho, né, como é que isso chega na vida do direito? Né? As instituições se especializam e os núcleos foram um instrumento, e são ainda hoje um instrumento de especialização fundamental para a defensoria, né? Porque você tem gente ali pensando estrategicamente a atuação, quer dizer, quando a instituição assume um tamanho tal, quer dizer, você pensar estrategicamente é decisivo, né, para você dar uma ideia de permanência, de objetivos a serem alcançados pela instituição, e os núcleos tiveram um papel fundamental, e tem ainda hoje, eu tenho certeza, um papel fundamental nisso. E o terceiro aspecto que você trouxe é justamente o das bases de dados, quer dizer, você tem que ter informação de qualidade. Você citou o consumidor.gov, que é uma grande base, né, uma grande base. Claro que, quando a gente fala consumidor.gov, eu sempre faço uma ressalva importante. Ele é um instrumento importante, eu mesmo já me utilizei, conheço pessoas que se utilizaram dele, como um instrumento de desjudicialização de pequenos conflitos. Ele tem um papel interessantíssimo, mas ele nunca poderá ser, né, até por violar elementos fundamentais aqui, da própria noção de acesso à justiça, que é tão cara a Defensoria Pública, o Código do Consumidor e a própria Constituição brasileira, ele nunca poderá ser uma nova condição da ação. Quer dizer, essa é uma leitura fundamental. Né? Quer dizer, não podemos dizer, não, primeiro você vai lá e depois você entra na justiça. O sujeito, quando pensa em entrar na justiça, é porque ele já tentou todas as outras formas de solução amigável, né, ou consensuado do seu litígio. Mas é uma grande base de dados, inclusive, para captar isso que você disse, que é essa sensação, né, são esses números, o que é um conflito de massa que está surgindo e que às vezes não está no radar, quer dizer, né, você conseguir identificar isso dessas lesões transindividuais. Não, assim, uma coisa que eu acho interessante do consumidor.gov é que, assim, embora seja um absurdo considerá-lo uma condição da ação, ele demonstra muito bem a pretensão resistida, porque ele documenta de forma, ao final, de forma que ao final dá para imprimir toda a tratativa, inclusive a empresa dizendo, não vamos resolver. Assim, é tremendo. É tremendo. Não, com prazos específicos, né, com registro das respostas, exatamente. Olha, e uma coisa interessante, assim, as empresas, elas ficam pedindo para serem avaliadas, porque essa métrica é importante para as empresas. Então, isso força, inclusive do ponto de vista competitivo, né, que se apresentar como uma boa empresa na resolução online de conflitos seja um diferencial concorrencial. Eu acho que quem primeiro percebeu isso não foi o setor público, foi o setor privado no Reclame Aqui. Quando começou a usar aqueles selos ouro, selo diamante, para dizer, essa empresa responde em tantos dias, o índice de solução é altíssimo e por isso ela é premiada. Né? Triste só... Diga. Não, diga. Assim, só acho que o consumidor.gov teve um problema de execução no início, que ele previu consumidores... assim, acho que ele não acreditou que ia fazer tanto sucesso
e que ia ter gente excluída digitalmente que poderia se beneficiar daquilo. Então a gente não tem a participação dos intermediários, né? Sim. Nem advogados, nem defensores públicos. No caso dos defensores públicos, isso faz muita diferença, porque tem uma população que simplesmente não consegue sequer escrever, não tem internet. Quando tem internet, vai ter dificuldade de entrar, de formular a reclamação, de anexar. Mas esse é um problema que está em vias de ser resolvido com o sistema pró-consumidor. Né? Eu ainda não entendi ao certo até onde ele vai chegar, mas parece que vai ter um certo compartilhamento entre as duas bases de dados, e o pró-consumidor vai ser uma versão para ser usada tanto pelos PROCONs quanto pelas defensorias públicas para suprir essa lacuna de acesso que havia a quem precisa de intermediário, como é o caso de boa parte dos assistиdos da Defensoria Pública. Então, acho que é um modelo exitoso que vai ter uma fase 2 exitosa também para o público da Defensoria Pública. Você toca num ponto importante também, não apenas da tutela judicial ou não dos direitos, mas que é uma própria transformação do mercado de consumo como a gente conhece, né? Quer dizer, quando a gente começa no consumo digital, quando a gente começa nesse consumo à distância, e até no consumo internacional transfronteiriço, né, um elemento da sociedade de informação muito interessante, nós vamos cada vez mais trabalhar com ele, é o elemento reputacional. Né? Quer dizer, por vezes hoje, e esses serviços, né, o consumidor.gov e os serviços privados, mostram bem isso. Né? Quer dizer, hoje o consumidor, digamos assim, na imagem do fornecedor perante o consumidor, é muito mais valiosa do que propriamente, às vezes, o número de ações judiciais que ela responde, né? Tem muito maior repercussão do que aquele modelo tradicional das ações judiciais, do modelo de perda, né? Vai perder, a perda é possível, provável, né? Ou é remota, né? Aqueles modelos tradicionais ainda de anos 90 e 2000, né? De verificação das perdas em matéria de ações judiciais, tradicionalmente. Né? Hoje a ideia desse modelo reputacional ele é decisivo, que leva as empresas, pelo menos as empresas sérias, maiores especialmente, a ter toda uma estratégia de cuidado na solução de controvérsias, especialmente de solução de pequenas controvérsias cuja repercussão do litígio e a multiplicação da informação em relação àquele litígio ou a resistência da empresa pode causar danos ainda maiores. Eu ainda ontem me lembrava de um caso, ficou muito famoso no Brasil, de uma marca, não precisamos dizer qual é a marca, mas é uma marca de eletrodomésticos que ficou como sinônimo de produto bom. Né? Então você diz, não dá para dizer o nome da marca, que é conhecido, né? Isso é uma Brastemp, né? Isso é uma Brastemp. Pô, isso foi uma campanha publicitária extraordinária, né, que foi feita ao longo de muito tempo, uma estratégia de comunicação, né, e de fato até hoje se incorporou na vida brasileira. Eu nem sei se essa empresa ainda, qual é a condição da empresa, não me foge a informação, mas até hoje as pessoas se utilizam dessa expressão, isso é uma Brastemp, para dizer que algo é muito bom, né, tem tudo a ver com uma estratégia de comunicação dessa empresa. Pois muito que bem, a certa altura, logo no início das redes sociais, né, um consumidor, não foram dois, um consumidor tentou consertar lá acho que era uma geladeira, um refrigerador, que tinha vindo com um vício qualquer, e levou na assistência técnica, levou na loja, não me recordo bem agora, e o fato é de que não conseguiu, né, não conseguiu consertar, não conseguiu substituir, não conseguiu exercer aquelas alternativas que lhe dava o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, e fez um vídeo até despretensioso, né, reclamando da dificuldade que havia sofrido com aquilo. E foi um dos primeiros grandes vídeos virais na internet. Todo mundo recebeu, não tinha essas redes mais modernas, mas tinha redes sociais já. Todo mundo recebeu e via aquele vídeo, o sujeito com o reboque, com a geladeira em cima do reboque, reclamando, pô, tentei trocar, etc e tal, e não consegui. E aquela viralização causou para a empresa uma perda reputacional
muito maior do que se ela tivesse dado 2 geladeiras para ele, novas. Né? Por quê? Porque circulou aquela informação. Então, esse poder reputacional, hoje as grandes empresas estão se dando conta e estão fazendo o quê? Estão melhorando o seu sistema de comunicação com o consumidor, de atendimento ao consumidor, estabelecendo canais, e certamente na defensoria vocês devem ter isso, quer dizer, grandes empresas que têm até um profissional que está destacado para dialogar, um hotline, exatamente, né? Justamente para preservar essa reputação. Né? Isso nos grandes players do mercado de consumo digital, nas grandes plataformas, isso também acontece, né? Grandes plataformas que, havendo reclamação, né, na sua economia de escala, elas já resolvem, independentemente de saber se está certo, se está errado, quem é que tem razão, elas vão lá e devolvem. Elas precificam o risco e veem que é melhor satisfazer o cara, fidelizar o cara, do que ficar ali cliente e se prevenir brigando pelos 3 centavos, né? Pois exatamente. Quer dizer, isso é um cenário novo. É um cenário novo. É interessante ver isso. Agora, assim, uma coisa que eu lhe pergunto, em relação à tutela de direitos massificados, e essa perspectiva de resolução extrajudicial dos conflitos. Vou colocar aqui uma ponderação. Quando eu era advogado e trabalhava um pouquinho com o JEC, né, eu só conseguia ganhar algum dinheiro quando eu ganhava dano moral. Eu só conseguia ganhar dano moral quando eu entrava com uma ação. O meu incentivo para resolver extrajudicialmente alguma coisa era pequeno. Né? E no Rio de Janeiro, em que as condenações por dano moral são muito generosas, né? Eu sou do Rio de Janeiro, moro aqui no Rio Grande do Sul desde que tomei posse, há 3 anos, né? As pessoas já contavam com dano moral. Né? O posso processar, vou ganhar alguma coisa, faz parte da cultura de litigância do Rio de Janeiro, diferentemente do que aqui no Rio Grande do Sul. Mas aí eu pensava assim, olha, qual é o incentivo de fazer resolução extrajudicial quando a única forma de eu ganhar alguma coisa é na porcentagem sobre o dano moral? Né? Eu estava pensando, a Defensoria Pública tem mais vocação que a advocacia para fazer resolução extrajudicial de conflito de danos pequenos? Porque, assim, eu acho que em termos macro, quando estamos falando de grandes casos e tal, eu acho que a vocação é similar. Mas quando estamos falando de pequenos casos, aqueles típicos de JEC, né, como desjudicializar se o advogado não vai ganhar nada senão pelo dano moral? Sem dúvida, eu acho que a questão da desjudicialização dos pequenos danos massificados tem na Defensoria, nos PROCONs, no próprio Ministério Público, um espaço muito fértil. Assim. Mesmo pela via da tutela individual propriamente dita. Eventualmente, mas sim, aí só na Defensoria, que aí é a vocação da Defensoria. Né? A Defensoria da Defensoria e PROCON, exatamente. No PROCON até na administrativo. Só que o PROCON também tem uma dificuldade, ele precisa ter dentes. Né? A Defensoria tem dentes, que é a ação judicial. Sim. Né? O PROCON, ele sofre, por vezes, ainda hoje, por mais excelência que tem um grande parte dos PROCONs do Brasil no seu trabalho, mas ele sofre com um certo descrédito que não é do PROCON, mas é da esfera administrativa no Brasil. Né? O processo administrativo, a sanção administrativa, né? Ela ainda é vista na cultura brasileira como uma instância de passagem. Quer dizer, eu discuto administrativamente, se eu perder administrativamente, eu recorro ao Poder Judiciário com o direito de acesso à justiça que eu tenho ou invalido o procedimento com algum vício qualquer que eu identifique, ou postergo enormemente, né, a exigibilidade da sanção. E a Defensoria não, a Defensoria tem dentes, porque ela tem ação judicial na mão. Então, tanto a tutela individual quanto a tutela coletiva, mas não só a tutela judicial, como eu disse, essas soluções extrajudiciais, o compromisso de ajustamento, ou termo de ajustamento, é um instrumento muito eficiente, ou pode ser, né, nem sempre é, mas pode ser um instrumento muito eficiente, especialmente de
visão prospectiva, quer dizer, não de alguma maneira, respondo ao passado, mas eu corrijo para o futuro. Né? E isso na sociedade de consumo é muito importante. Então, o manejo desses instrumentos pela Defensoria, discutivelmente, tem um papel muito importante, especialmente um que é pouco explorado ainda hoje, que é o termo de ajustamento, que é uma tutela coletiva, prospectiva, extrajudicial. Tem uma outra que é pouco explorada também, mas que eu acho que é bastante efetiva, que é a recomendação. Né? As recomendações, acho que poderiam estar mais em alta do que estão. Acho que elas sinalizam bem para as empresas e para outros, enfim, para o próprio poder público, né? Mas sinalizam bem essa etapa anterior, né? de algo mais drástico como uma ação, e também estão em falta. Às vezes a mera recomendação já serve muito mais do que um TAC que já vem às vezes de forma agressiva, digamos assim, mas enfim. Aí eu acho que tem a ver um pouco também com o modus operandi, né? Quer dizer, porque o TAC, querendo ou não, pela própria natureza jurídica que ele tem de negócio jurídico, ele tem um espaço de negociação, de formação do conteúdo. Né? As recomendações, às vezes, têm esse espaço. Às vezes, antes da recomendação, há um diálogo, né? Há um entendimento sobre as circunstâncias dos fatos que estão objeto ali da questão abordada. Mas, às vezes, também não. Às vezes, ela tem um caráter unilateral. Né? E o TAC não. O TAC, ele força, né, uma ideia de negociação. Claro que a certa altura, evidentemente, se há uma ilicitude identificada, o fornecedor ficará entre a ação judicial e o TAC nas condições indicadas, inclusive que imponham a cessação da prática. Né? Mas ele tem um espaço de diálogo, né, que por vezes torna eficiente, ou pode tornar eficiente em razão justamente desse processo, é um processo, de um lado, né, que envolve alguma barganha, sabemos, mas de outro lado também um convencimento, quer dizer, convencimento, porque nem sempre, né, também é preciso dizer, embora sejamos defensores dos consumidores, mas nem sempre as lesões decorrem necessariamente de má fé. Né? Às vezes decorrem de um convencimento, de um equívoco, né? Ou de um desconhecimento, também não é incomum, né? E às vezes, naturalmente, de má fé, intencionalmente e tal, e aí o sujeito calcula, vamos dizer assim, o seu risco. E escolhas arriscadas, né? Não necessariamente tão dolosas assim, mas... Exato, ele diz, olha, se eu for eventualmente... andando na corda bamba. Identificado nessa prática, terei esta ou aquela consequência. Né? Mas, de regra também, você tem situações em que há um equívoco, há uma divergência de entendimento, e esse espaço de diálogo das instituições que têm essa competência para a defesa do consumidor, e a defensoria está entre elas, auxilia justamente na construção de um sentido comum e que tem essa capacidade prospectiva, né, de melhorar para o futuro, quer dizer, aperfeiçoar as práticas, impor boas práticas. Então isso é um instrumento poderoso e ainda pouco explorado. Mas assim, na tutela individual propriamente dita, daqueles vários casos diferentes entre si, mas que formam aquele grosso, né? Onde você acharia que a defensoria tem de vocação de eficiência? Do tipo, pelo fato de que não precisa do dano moral para ter renda, né? Acho que isso coloca a defensoria em posição de vantagem. Sem dúvida. Para a desjudicialização. Eu acho que sim, os legitimados públicos, de um modo geral, no caso a defensoria na tutela individual, como procura, sem dúvida, nesse aspecto, porque, digamos assim, a compreensão, o interesse fundamental, principal e único, dá para se dizer, em certa medida, é justamente a tutela do consumidor no caso específico, discutivelmente sim. E tem, portanto, como você usou, vou usar uma expressão sua até, há um incentivo,
né, justamente a solução mais apropriada ao consumidor, independentemente de qualquer outra razão. E é curioso, Bruno, que isso levanta também uma outra discussão, que eu acho que é uma discussão que está um pouco em baixa, mas que é o seguinte, se a defesa do consumidor para a Defensoria Pública é um exemplo de atuação típica, ou seja, que depende do critério econômico, ou se é um exemplo de atuação atípica, que independeria do critério econômico. Porque se a gente pensa que a Defensoria Pública é o órgão mais eficiente para fazer, mesmo a tutela individual de direitos do consumidor, por conta dessa vocação de eficiência e tal, daria até para dizer que é uma atuação que se justifica não para defender quem não pode pagar advogado, mas para defender aquele que já tem uma vulnerabilidade do caso, que é a vulnerabilidade de não conseguir fazer acordo nos melhores termos, porque tem outro tipo de barreira, que no caso é a barreira de ter que pagar um advogado para estar sujeito a um outro sistema de incentivo. Eu estava pensando assim, é claro que num cenário que a gente tem pouquíssimos defensores, é até um escárnio falar disso, né? Que a defensoria vai atuar por qualquer consumidor. Mas em termos ideais, e acho que aqui a gente se permite fazer isso em nome de rigor teórico que seja, não é de se estranhar de pensar nisso, né? Que a atuação da defensoria pelo consumidor, considerando o alto potencial de resolutividade extrajudicial que esse tipo de caso tem, pode ser um caso de atuação atípica, né? Esse é um raciocínio refinado, né? Mas eu acho que a gente consegue chegar nesse mesmo ponto, talvez, com aquela construção que nós falamos no início, né? Que é justamente a ideia, aliás, dois aspectos. Né? Primeiro, que é a noção da vulnerabilidade, né? Essa expansão da competência e da legitimação da defensoria, não apenas para ir por suficiência econômica, essa é uma briga, uma disputa longuíssima e tradicionalíssima da defensoria, mas para essa noção nova, porque que está presa a um conceito dos anos 50, né, de acesso à justiça, né, para uma noção de vulnerabilidade que é uma noção contemporânea, né, e vulnerabilidade que não é exclusivamente econômica, ao contrário, né, quer dizer, a ideia de vulnerabilidade hoje ela é transversal, ela é múltipla, ela se soma, né, quer dizer, a identificação dos sujeitos vulneráveis, a soma de vulnerabilidades na vulnerabilidade agravada, como eu prefiro dizer, ou da hipervulnerabilidade, né, é um conceito muito mais contemporâneo e muito mais a ver, tem muito mais a ver, inclusive com esse investimento público que se faz numa instituição como a Defensoria. Quer dizer, você fazer um investimento público dessa monta, recrutando quadros de qualidade, dando uma estrutura de atuação para restringir a sua atuação. Não faz nenhum sentido. Não faz sentido, do ponto de vista, inclusive, da questão jurídica posta, uma questão jurídica que vai atender, digamos, o que é lícito ou ilícito, correto ou incorreto, regular ou irregular o será, seja em relação a consumidores de menor poder aquisitivo ou não, né, ou consumidores de maior poder aquisitivo, é uma questão de eficácia e autoridade do direito, e não propriamente de atendimento de um interesse parcial de A ou de B. Né? E o segundo aspecto, que daí especificamente em relação ao consumidor, mas que se aplicaria a outras áreas, tanto na tutela individual, mas sobretudo na tutela coletiva, é que essa transversalidade é uma característica do direito do consumidor, né, que é a característica da transversalidade, quer dizer, todos somos consumidores, então, se todos somos consumidores, somos vulneráveis, muda a causa da vulnerabilidade, ou a espécie de vulnerabilidade, mas todos somos vulneráveis. A proteção do consumidor como uma missão institucional, ela atende indistintamente consumidores pobres ou ricos. A não ser uma situação tal, digamos, ad absurdum, né, que eventualmente tivesse uma atuação da defensoria para os consumidores de Porsche. Consumidores, exatamente. Uma coisa assim, ad absurdum. De resto, né, você tem uma situação em que há uma vulnerabilidade típica, independentemente de uma circunstância subjetiva
de maior ou menor porte especialmente num país em que há grande mobilidade social acontecendo o tempo inteiro. Né? Exatamente. É uma situação, né, assim, que sempre nos coloca diante do fato de que o assistido, ou melhor, o não assistido de hoje é um assistido potencial de amanhã. Não, e outra, pelos motivos mais frágeis possíveis, né? A qualquer momento se fragiliza. Não, e o próprio critério da renda, né? E o critério da renda é um critério pouco inteligente, é um critério do século XX, não é um critério do século XXI. Né? O critério de renda, você ganha muito ou ganha pouco? Depende da sua despesa. Né? O sujeito dos 3 salários mínimos, mas se tiver uma família numerosa, quer dizer, aquilo desapareceu. Né? O sujeito de capital intelectual menor, tem até algum recurso, mas um capital intelectual menor, é vulnerável tanto quanto. Né? Quer dizer, então, esse critério da renda, estrito senso, ele é um critério do século XX, é um critério da década de 50 do século passado. Né? Hoje a noção de vulnerabilidade neste mundo contemporâneo, e hoje a gente percebe muito isso, né, nessas circunstâncias excepcionais que nós estamos vivendo, ela é uma noção muito mais fluida, muito mais transversal do que aquela coisa tradicionalíssima, né, que serve, porque serviu no passado, mas há uma grande resistência na atualização conceitual dessa noção para potencializar a atuação de uma instituição que tem assento constitucional, mas que tem que ter justamente a sua atuação otimizada. Como eu disse, é um investimento público, é um serviço público que é prestado à população. A ideia de eficiência desse serviço é também que ele possa alcançar o maior número de pessoas, né? O maior número da sua atuação, a maior extensão possível da sua atuação. Assim, uma coisa que é interessante comentar também, tem gente que fala assim, mas para que a defensoria já tem um MP fazendo isso? Para que pagar mais um órgão para fazer isso? Essa era uma pergunta que lá no início da faculdade eu também me fazia. E hoje eu tenho a honra de ser um defensor, poder respondê-la e sentir muito conforto na minha resposta. Né? Eu diria que é o seguinte, a defensoria serve como um avanço civilizatório num sistema de tripla redundância. Tem MP, tem juiz e tem defensoria, com um viés programado e específico de olhar para quem está lá embaixo. Né? Num país como o Brasil. Exatamente, me valendo da comparação criminal, do mesmo jeito que quem pode, que a gente não vai esperar de quem julga que acuse imparcialmente, e por isso a gente cria um acusador, também não dá para esperar que quem atua por todos vai lembrar com mais enlevo, com mais carinho, daqueles que sequer conseguem escrever para a ouvidoria dizendo você esqueceu de mim. Então, assim, é interessante ver como é que no nosso país, que tem todos esses problemas, você ter uma instituição voltada com um viés programado, um viés desejado, um viés virtuoso para o mais pobre, faz sentido como marco civilizatório. Não é ruim que tenha mais a defensoria. Né? Eu acho que isso, inclusive, traz eficiência, porque se a gente consegue, por qualquer prisma ideológico que se olhe, trazer menos injustiça para aqueles que já estão super vulneráveis, a gente consegue inserir essas pessoas em toda forma de geração de renda, de geração de conhecimento, enfim, de geração de bem-estar, tanto para aquela pessoa quanto para os outros. Né? A menos que se esteja em um estado totalmente sem prestação de bem-estar social, se você tiver um pouquinho de prestação de bem-estar social como algo admitido, já vale você fazer essa proteção de forma intensa. Eu acho que a defensoria, dentro do sistema de justiça, faz isso muito bem. Né? É por isso que, embora eu tenha passado a faculdade inteira nem sonhando em ser defensor, no dia que eu entrei eu falei, olha, eu me achei. Eu me achei e fico muito confortável. Né? Acho que é curioso ver isso. Olha, nós vamos chegar daqui a pouco a 1 hora. Quando dá 1 hora, a live cai. Então, vamos ver se o pessoal tem perguntas aí para fazer. Claro. Pode perguntar tanto na forma de comentário, quanto na forma da ferramenta de pergunta. A ferramenta de pergunta é essa que está aqui, do lado do campo comentário, que é um cartão com ponto de interrogação. Se a pessoa perguntar dessa forma, aparece
a pergunta aqui para todo mundo. Eu consigo selecionar a pergunta. Mas se perguntar por comentário também serve, né? Então, vamos abrir aqui para as perguntas, mas enquanto não vêm as perguntas, Bruno, eu queria lhe fazer uma proposta, que é a seguinte: dizer qual foi um grande acerto da Defensoria na proteção desses direitos e qual foi um erro que deve ser corrigido para uma agenda institucional dos próximos 10 anos. O que você diria assim o que se deve manter, o que se deve mudar? Eu acho que, assim, acertos, você diz, institucionais, eu tenho, acho que a Defensoria, eu tive a oportunidade, eu tenho muito orgulho de dizer que participei aqui de um momento muito alto da Defensoria na questão do consumidor aqui no Rio Grande do Sul, de muita sabedoria, de muita sensibilidade, que foi a atuação naquele caso KISS, que foi o caso da boate aqui, do incêndio da boate, que havia toda uma controvérsia inclusive sobre as responsabilidades. Foi um caso muito traumático, conhecido de todos, né? E um caso muito traumático para o Rio Grande, e a Defensoria, naquela oportunidade, teve uma atuação exemplar. Acho que atuou um núcleo, atuou um conjunto de defensores, eu me lembro. E aí, naquele momento, eu me recordo que me foi solicitado por esses defensores um parecer que eu dei, enfim, sustentando lá a questão da responsabilização, quando havia muitas controvérsias em relação, inclusive, aos legitimados na época. Foi uma situação muito difícil. E a Defensoria teve um papel de muita proatividade, isso me ficou muito marcado, né? Positivamente. Foi um momento de muita consternação no Rio Grande, né? E a Defensoria teve uma posição muito corajosa e muito proativa, né, nesta matéria. Sobre erros, propriamente dito, eu não saberia dizer. Talvez, não é erro, né, mas uma sugestão para o futuro, sim. Né, nessa caminhada, que é isso que nós falamos há pouco, né, talvez perder uma certa timidez no manejo de todos os instrumentos da tutela coletiva, não só de alguns, não só da ação, mas quem sabe do termo de ajustamento, né, quem sabe dessa posição de protagonismo, buscando cada vez mais uma posição de protagonismo na negociação coletiva com os fornecedores, né, buscando entabular esses termos, né, dialogar com os vários setores econômicos, onde se percebe, né, lesões a direitos massificados, para usar a temática da nossa live. Eu acho que esse é talvez um próximo passo, né? Não é um erro do passado, porque se fez muito, né? Mas é um próximo passo que talvez possa render muitos bons frutos para a instituição e para os consumidores brasileiros, gaúchos especialmente. Olha, fico honrado de ouvir essa profecia aí de coisas para mudar. Acho que de fato a gente precisa ser primeiramente conhecer esses instrumentos, né, para saber usá-los estrategicamente, né, e olha, eu diria que fico muito honrado de pertencer aos quadros da Defensoria do Rio Grande do Sul. Eu que vim do Rio de Janeiro, onde sempre ouvi de forma muito gloriosa o trabalho da Defensoria do Rio. Fico orgulhoso de estar aqui e de estar também chamando para mim e para os outros colegas, né, especialmente para os mais novos, essa tocha de levar adiante essa missão da tutela coletiva, né? Acho que é um caminho importante, né, especialmente como a gente conversou aqui, né, pelos incentivos e pelos sistemas que a gente tem acesso para fazer isso de forma acurada, né, de forma precisa. Né? Olha, Bruno, queria dizer que foi uma honra enorme. Sei que você, como professor, não deve gostar de quando não tem perguntas, mas não vieram perguntas. Eu não sei se isso é um bom sinal ou um mau sinal. Nós estamos aqui com uma boa audiência, bons colegas. Com certeza. Aqui, muito bom. Mas queria te agradecer enormemente em nome da ADPEGS, em nome da FESDEP, por essa fala maravilhosa, essa fala cheia de desdobramentos que vão ficar
se debulhando nas nossas cabeças quando a gente desliga, né? Que é sempre um bom sinal de que a conversa foi boa. E, enfim, colocar a Defensoria aí à disposição como parceira para todas as conversas que possam envolver e possam melhorar o nosso único e precioso sistema brasileiro de tutela coletiva. Tá certo? Queria te agradecer. É isso. Eu que agradeço. Um grande abraço. Uma alegria. Parabéns. Parabéns à Adpergs, à FESDEP, a todos que estão envolvidos aí. Temos cada vez mais divulgar o trabalho da Defensoria. Tem que ter também esse papel proativo de se mostrar para a sociedade toda a contribuição que dá, e essas iniciativas que a gente está fazendo aqui, outras tantas, fazem justamente esse papel. Então, um prazer também, Felipe, estejamos juntos. Perfeito. Aí. O prazer foi todo meu. A gente se fala. Um grande abraço e um abraço a todos aí que compareceram a essa live. Tá bom? Aproveito aqui para fazer o merchan. Eu tenho um canal gratuito de educação em direitos, que é o @dicas do defensor, no qual eu faço dicas jurídicas para leigos e falo um pouco sobre o trabalho da Defensoria também. Então, quem não segue, que siga. Certamente tem muitos conhecimentos que vão servir principalmente para quem não é da área jurídica, né? Não deixa de ser, aliás, uma das vertentes de atuação da Defensoria, segundo o texto constitucional, que fala em educação em direitos. Então, eu tenho tentado, enfim, fazer isso pela forma online, que acho que é o jeito 4.0 de adimplir essa nossa missão. Então, quem puder me seguir, fica aí o convite. A Juliana, nossa presidente, está dizendo que teremos várias outras lives em maio. Então, para o pessoal ficar atento aí, que vai ter mais live. Certamente, espero que seja do mesmo nível que a gente teve hoje, o que só foi possível pela tua brilhante participação. Bruno, um grande abraço. Prazer. Mais uma vez, muito obrigado. Tá bom? Valeu, um abraço. É isso aí. Valeu, tchau, tchau. Tchau.